Bom, então, iniciando o estudo da lição número 7 do segundo trimestre de 2025, o nosso tema: Eu sou a ressurreição e a vida. As palavras de Jesus, né? Pois bem, nós estamos estudando o Evangelho de João e agora chegamos ao capítulo 11, para esse tema tão interessante, né? O textual escolhido é João capítulo 11, versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então, Jesus, ele é a ressurreição e a vida, falando tanto de ressuscitar nesse corpo físico, para voltar a essa vida física, mas principalmente a ressurreição do último dia, como o texto vai dizer, tá ok? A leitura bíblica em classe, na página 3, está em João capítulo 11, versículo 14 e 15, versículos 17 a 21 e 23 a 27. O versículo 14 diz: Então Jesus disse-lhes, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acredites. O versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Bom, o tema ressurreição, que nós vamos tratar hoje, é um tema que ele é único do cristianismo e do judaísmo. É um tema que ele exige tanta fé que o mundo pagão, as doutrinas enganosas do mundo pagão nunca desenvolveram uma crença da pessoa voltar a este mundo, tá ok? Aí falar tanto de gregos, romanos, egípcios, eles até acreditavam que os deuses podiam vir a esse mundo, mas um homem morrer e ressuscitar, né, isso não existia entre eles. A introdução, ainda na página 4, diz: o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e toda a Bíblia. Seria melhor
dizer assim, né? Alguns colocam que o Antigo Testamento não existe uma crença clara em ressurreição. É claro que existe, nós veremos referências, né? É claro que no Novo Testamento tem uma grande ênfase na ressurreição, porque a partir das ressurreições que Jesus realizou, e principalmente da doutrinação do apóstolo Paulo, né, fica bem claro que vai haver uma ressurreição dos justos e uma ressurreição dos ímpios. Ok? Abaixo eu coloquei um tema em verde para você poder iniciar o seu estudo, em que diz: a ressurreição é um tema que podemos considerar como único, tanto no judaísmo como no cristianismo. Só acredita em ressurreição realmente a pessoa que tem fé. Tanto que vocês sabem que o liberalismo teológico é aquela corrente que ela desacredita na ressurreição. Se você falar, vamos orar porque Deus pode ressuscitar, trazer essa pessoa à vida, né, falar isso perto de um protestante ou reformado, que foram eles que desenvolveram essa heresia, né? Eles não acreditam, eles não creem. Na verdade, eles não creem em milagres. E ressurreição, trazer alguém de volta à vida, é o maior dos milagres. Okay? Em João capítulo 11, versículo 6, eu tenho um texto que eu coloquei aí uma pergunta. Jesus estava próximo de Betânia, irmão. Jesus estava na Pérea e Jesus voltou para a Judéia. Betânia ficava, então, entre a Pérea e Jerusalém. E Jesus, ele tarda a chegar. Se ele chega antes, ele iria orar e iria curar Lázaro, ok? Daquele mal. Mas Jesus tarda, e é claro que tem um propósito. Por isso eu coloquei uma pergunta. Por que coloquei, entre aspas, tarda em responder? Porque, às vezes, nós estamos com uma questão a ser resolvida e, às vezes, Deus não responde na hora que nós esperamos que seja respondido. Então, por isso, o tarda. Existe até um pensamento que diz que Deus tarda, mas não falha. E eu botei entre aspas aí porque muitas pessoas não gostam do termo tarda. Eu confesso também que eu não gosto muito, né? Deus age sempre na hora certa e às vezes até quando ele não age, porque o certo naquele momento ou naquela questão é não agir. Não? Tá bom? Então, Deus, o melhor é colocar que ele chega na hora certa, ele age na hora certa. Por isso eu coloquei o tardar entre aspas. E João, capítulo 11, versículo 6, finalzinho da página 5, que diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, na Pérea. Né? E ele depois se desloca para a Judéia, mas ele só vai chegar em Betânia já com 4 dias que Lázaro estava morto. Diz a história que havia uma crença entre os judeus que até 3 dias a alma da pessoa estava por perto e a pessoa poderia voltar à vida. E então esse seria o motivo. É possível, né? De Jesus só aparecer no 4º dia para poder fazer aquela ressurreição. E no 4º dia nós sabemos que os vermes já estão consumindo a pessoa. Uma grande parte da pessoa já foi consumida. Então, essa ressurreição, Jesus teve que reconstruir a carne da pessoa. Na página 6, capítulo 1, o propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim, Lucas 7, e o da filha de Jairo, Marcos 5.
O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Esse é o último dos 7 sinais, milagres, encontrados no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus, antes da sua crucificação. Jesus está, vamos dizer, no período final. Jesus já está no período final do seu ministério. No capítulo 2 vai ser de 12, vai ser dito que faltava uma semana para a Páscoa em que ele será crucificado. Tá bom? Então, Jesus realmente guardou esse milagre porque, como ele falou em determinado momento, né? Se os homens não verem sinais, eles não creem. A fé do homem é limitada. E com o milagre da ressurreição, seria um sinal a mais para aquelas pessoas. Né? Então, diante desse milagre, você esperava que mais autoridades judaicas abandonassem aquela oposição a Jesus. Mas, infelizmente, esse milagre diz que eles decidiram matar até Lázaro, porque através de Lázaro muitos iam e acabavam crendo em Jesus. Então você vê que realmente o estado de incredulidade deles era algo muito forte mesmo, ou seja, eram pessoas que realmente não tinham nada de Deus na vida deles. Porque você ouvindo falar de um milagre desse, era para você repensar, né? Eu tenho que repensar a minha oposição a esse homem. Não, eles queriam matar não só Jesus, mas agora também matar Lázaro. O comentário prossegue. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. João capítulo 10. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Né? E como nós vimos no texto, Jesus se detém ainda por 2 dias aonde ele estava. Okay. Bom, falando de ressurreição, eu coloquei um comentário aí, final da página 6, para vocês verem como que o tema ressurreição era um tema que ele não era, vamos dizer, tratado entre os pagãos, entre os gentios. Então eu coloquei aí o exemplo que o apóstolo Paulo, quando foi em Atenas, certamente o apóstolo Paulo sabia disso, mas ele puxou o assunto ressurreição exatamente para mostrar aos gregos que ele estava trazendo uma mensagem diferente, porque esse tema eles não falavam. Eles tinham deuses que passavam, por exemplo, um ano entre os homens, depois passavam um ano no inferno, mas assim, acreditar que a pessoa voltasse à vida, ninguém acreditava. Então eu comento aí, o tema ressurreição foi motivo de escárnio pelos gregos que ouviram o sermão de Paulo. Atos 17:32 diz: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, estava entre o escárnio e a curiosidade. E essa curiosidade, provavelmente, o que significa? Como que alguém acredita nesse tema? Porque esse tema não era tratado entre os gregos, né? O ponto 2, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus
não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Tanto que Jesus falou para os apóstolos antes, né? Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Quando nós vemos o contexto, os apóstolos, em diversos momentos, eles trataram o tema ressurreição com descrença. Quando Jesus falou para eles, desceu do Monte da Transfiguração, falou para eles que ele seria morto, mas que ressuscitaria, eles falaram, mas o que é isso que ele está falando de ressurreição? Então, você veja que o tema ressurreição, ele é tratado no Antigo Testamento, como nós veremos em alguns textos. Mas você, para crer em ressurreição, você tem que realmente ter uma experiência com Deus e realmente ter fé. O item 3, final da página 7. O tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia e principalmente geraria fé naquelas pessoas. Quando Jesus vai orar pela ressurreição de Lázaro, ele ora dizendo, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. E ele ainda diz, eu sei que tu sempre me ouve, Pai, mas eu falei isso por causa da multidão. É claro que tudo que Jesus estava fazendo e falando, havia o plano de gerar fé naquelas pessoas, nos ouvintes. E esse foi mais um exemplo. Bom, eu coloco aí abaixo, falando de ressurreição, a oração de Ana, em 1 Samuel 2,6, ela diz, Yahvé é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, a ressurreição, nos dias de Ana, por exemplo, os israelitas acreditavam que Moisés tinha ressuscitado. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 5,14, quando diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, ele está refletindo esse pensamento judaico. Eles acreditavam que Moisés tinha ressuscitado e tinha sido levado aos céus. Nós acreditamos nisso, eu pessoalmente acredito, né? Apesar de não estar bem claro na Bíblia, porque eu prego que os mortos não voltam a este mundo, e Moisés voltou no Monte da Transfiguração. Então o tema ressurreição era sim um tema vivo para eles. Tanto que Marta diz que Lázaro há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu estou enfatizando isso porque vocês vão encontrar escritos aí dos liberais teológicos que eles defendem que os judeus não acreditavam em ressurreição, que esse era um tema estranho para eles. Mas isso não é verdade. Eu mostrei uma e vou mostrar outras referências. O capítulo 2, o encontro de Marta com Jesus. Número 1, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário,
ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Porque, vamos considerar, 4 dias, né, partes do corpo dele já tinham sido consumidas. Com certeza, pelo processo natural, ele, vamos dizer, já estava até desfigurado. E como elas falam, né, cheira mal. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. Então, o exemplo de Marta e de Maria também, que era uma mulher de Deus, em outros momentos estava aos pés de Jesus, em outro momento ela está ungindo Jesus. Então, eram 2 mulheres de Deus. Mas Maria, talvez até pela tristeza, ela não correu em direção a Jesus, né? E vamos dizer, para 2 mulheres, ficar sozinha naquele tempo era, assim, uma preocupação, estou falando até pela questão financeira. Porque, vamos dizer, era o homem que se dedicava ao trabalho braçal, mais de plantar e tudo, né? E a tristeza de perder um irmão. A tristeza de perder o irmão. Mas, mesmo Marta, que chega até lá, ela não chega falando em ressurreição. Ela, a princípio, ela não demonstra acreditar em ressurreição naquele momento. Certamente ela tinha conhecimento das ressurreições que Jesus já tinha realizado, mas foram ressurreições como você está levando um corpo para ser sepultado. Você tem um corpo que foi sepultado há 4 dias, é muita coisa, né? Número 2. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinado no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Bom, sobre esse tema ressurreição, eu vou aproveitar e vou contar para vocês uma questão que certa vez eu ouvi na sala de aula, né? Um aluno me perguntou que ele ouviu um professor falando num estudo sobre escatologia, e o professor falava que no dia do arrebatamento da igreja e das ressurreições, teriam pedaços de parede que poderiam ser levados no arrebatamento. Mas por quê, professor? Ele disse que um salvo que morreu foi colocado no sepulcro e depois ali virou terra e acabou que alguém pegou aquela terra, fez um embolso e colocou na parede. E aí, no dia da ressurreição, essa pessoa vai, aquele pedaço de terra ali vai seguir aquela pessoa. Eu falo assim, nós não podemos ser assim fantasiosos, né? E criar situações como essa. Isso não faz sentido. Outra questão também, falando de ressurreição, certa vez começaram a colocar nas nossas identidades se nós éramos doadores de órgão. E aí uma pessoa falou: poxa, professor, não é bom que o cristão ele seja doador de órgão. Já pensou? Ele morre, aí doa o órgão, aí no dia do arrebatamento, aquele que recebeu o órgão dele vai perder o órgão. Irmãos, a ressurreição que nós vamos tratar, a ressurreição para um corpo espiritual,
ela não requer que um verme tenha que te devolver a parte que ele consumiu de um corpo, nada disso. Não? Estava falando de uma ressurreição espiritual. Aqui, no caso de Lázaro, eu só digo que Jesus teve que refazer partes do corpo dele. Ele, Jesus Cristo, como Deus eterno, é o Criador de todas as coisas, ele tem poder para isso, porque com 4 dias, com certeza, tinham partes que já tinham sido consumidas pelos vermes. Agora, eu não vou conjecturar o que Jesus fez com os vermes, né? Ou se tinha parte que já estava na terra e teve que vir terra junto, tudo para se juntar. Eu não vou conjecturar, falar dessa, porque aí nós estamos entrando num campo de especulação desnecessário. Nós temos que falar sobre o milagre, para que as pessoas creiam. Não? Você, quando for ao sepulcro, você não ficará ali para sempre. Não? Um dia você ressuscitará. Bom, ainda na página 10, eu coloco aí um texto para a nossa meditação do livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, que ele diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então, coloquei mais esse texto para você enfatizar, porque, vamos dizer, o teu aluno certamente vai na internet pesquisar, e as coisas que ele vai ouvir, infelizmente, tem muitos absurdos, né? O item 3, promessa de vida, página 10. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos 2 lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material como espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Olha, esse tema de ressurreição, eu às vezes sugiro a vocês fazerem uma pergunta para os alunos, né? E é uma pergunta que eu confesso que eu tenho dificuldade de responder. Por que Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram antes de João, não trataram desse tema? É uma questão que, vamos dizer, porque é um milagre marcante, Então, eles deveriam ter dado ênfase a esse tema, a esse evento, tá ok? Então, por que eles não trataram? Eu confesso que eu tenho dificuldade de responder. Né? Eu tenho dificuldade de responder, até porque você tratar por que eles não escreveram é complicado. Não? Mas vamos deixar que o plano de Deus era esse, porque o Evangelho de João é um evangelho diferente. Vocês observem que no Evangelho de João nós já estudamos e encontraremos outros casos. Tem muito diálogo de Jesus com o povo. Na definição do estudo dos evangelhos, nós dizemos que o Evangelho de João ele é um evangelho escrito para a igreja. E o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos individualmente para congregações que estavam em Israel, o caso de Mateus, em Roma, o caso de Marcos, ou entre os gregos, o caso de Lucas. Não? Mas eu sempre digo que a resposta para essa pergunta é uma resposta que é difícil você responder com tranquilidade ou você poder afirmar o motivo é esse. Tá bom? Então, normalmente eu coloco fazia parte do plano de Deus. Tá bom?
Capítulo 3, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Você veja, a questão da ressurreição, irmãos, era algo assim tão... era um tema tão difícil que o apóstolo Paulo diz que tinham algumas pessoas que diziam, vamos dizer, cristãos, né? Diziam que não haveria ressurreição, que desacreditavam em ressurreição. Será que foram alguns saduceus que entraram para o cristianismo? Né? Que às vezes tem algumas pessoas que entram para o cristianismo e têm dificuldade de se livrar das heresias antigas. Né? Então, pode ser algum saduceu que ele... saduceu, lembrando, era uma corrente do judaísmo que ele não acreditava em ressurreição. Eram incrédulos. E o apóstolo Paulo, ele ainda diz, olha, se não existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou e nós também, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e tudo vai acabar, ou seja, vamos só desfrutar dessa vida. Mas nós abrimos mão dessa vida porque nós esperamos a ressurreição do último dia. E o apóstolo Paulo diz, se não existe ressurreição, então nós somos os mais miseráveis dos homens. O comentário prossegue. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Bom, nesse ponto aqui eu vou comentar... Hoje é dia 13 de maio, né? Ontem, dia 12, estava numa aula de história da igreja e depois da aula fizemos um diálogo com alguns alunos e teve um aluno que ele disse que ele foi estudar, citar, né, na FAECAD, e disse que lá um professor, ele disse que ele não acredita mais nessa doutrina que diz que a igreja ressuscitará e será arrebatada e que vem 7 anos depois para, junto com Jesus, livrar Israel do anticristo e reinar na terra por 1000 anos. Né? Ele só acredita na ressurreição do último dia. Isso é influência dos protestantes. Os protestantes é que eles não acreditam que Jesus reinará na terra por 1000 anos. Então, na conclusão, eu vou comentar mais sobre esse tópico. Bom, eu coloquei aí também Jó, capítulo 19, versículo 25 e 27. Eu esqueci de botar o acento aí em Jó, parece João, mas desculpe, é Jó. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Tá, ok? Bom, o que Jó está defendendo aqui? Ele está defendendo a ressurreição. A primeira pessoa, segundo a Bíblia, que acreditou em ressurreição, ele viveu mais ou menos na época de Jó, Abraão. Porque o autor aos Hebreus diz que quando Deus disse a Abraão que ele deveria sacrificar Isaque, e Abraão foi para o monte com Isaque, e até falou para os servos, nós dois voltaremos, ele diz que em figura Deus o recobrou, porque Abraão
acreditava na promessa de Deus. Deus disse que esse menino, ele será a minha herança, que vai fazer com que a minha geração seja eterna. Então, ele falou, olha, Deus o recobrou, significa que eu posso sacrificá-lo, mas Deus vai trazê-lo de volta à vida. Eu digo até que essa é a razão da fé especial de Abraão. Ninguém ensinou a Abraão sobre ressurreição. Nós temos aqui diversos textos na Bíblia, não? Além das ressurreições do Antigo Testamento, com Elias, Eliseu, a possível ressurreição de Moisés, não? As ressurreições que Jesus fez, a própria ressurreição de Jesus, as promessas dele, ressurreição que Paulo fez. Então, são tantos exemplos na Bíblia, isso fortalece a tua fé. Agora, se você vivesse lá nos dias de Abraão, num tempo em que o tema ressurreição não era tratado, pelo menos nós não temos escrito sobre isso, e esse homem simplesmente creu. Simplesmente creu, fundamentado na promessa de Deus de que em Isaac seria feita a sua descendência. Jó, que viveu na mesma época, ele demonstra essa mesma fé. Nós não sabemos se Jó teve algum contato com Abraão, também até a época que ele viveu, não sabemos se eles viveram exatamente no mesmo tempo, é próximo, né? Acredita-se que Jó viveu no tempo dos patriarcas, ok? Mas Jó também demonstrou essa mesma fé. Então, o item 2, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidencia a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Por isso é que no sepultamento de um cristão, normalmente nós cantamos. O cristão canta. O cristão não faz invocação ao mundo dos mortos, ele sabe que não tem por que orar por aquela pessoa. O cristão que morreu, ele vai diante de Deus, tá bom? Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós cantamos por quê? Porque aquele cristão ele já está com Deus. E eu, como sou professor, às vezes acontece de eu estar num sepultamento e alguém me faz uma pergunta, né? Como aconteceu, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, faleceu e estávamos lá já no cemitério e o caixão preparado para ser colocado na cova, e aí o meu sobrinho, né, filho dela, estava lá junto do caixão. Ele virou para mim e perguntou: tio, ela ouve o que nós estamos falando aqui? E sempre você comentar na hora de sepultamento não é fácil, viu? Não é fácil. Aí eu falei para ele, até porque é uma família exemplar, né? Eu falei para ele, olha, ela não ouve, né? Ela lembra desse mundo, é o que a Bíblia descreve, e sempre para confortar as pessoas, eu falo, olha, se ela pudesse mandar alguma mensagem para vocês, aqui seria para vocês não chorarem, porque ela está num descanso maravilhoso, numa alegria que não tem como nós tomarmos esse conhecimento, como nós sabermos agora. Não teria como ela descrever para nós. Então não tem como o morto ouvir nenhuma oração, nada do que nós falamos para ele, né? Mas, vamos dizer, como conforto eu disse, né? Mas ela guarda na memória tudo que vocês fizeram por ela em vida, porque realmente
eu tinha notícia, né, e era uma família que se dedicou muito a ela, que infelizmente morreu de câncer, tá bom? Então, o crente, ele não morre sem esperança. Eu me lembro, um irmão que ele trabalhava visitando em hospital, e ele chegando indo nos leitos, aí teve uma pessoa, era uma irmã, né? Rapaz, que benção que você chegou, vem aqui para... A irmã estava assim nos últimos momentos de vida, vem aqui para se alegrar comigo, lê alguns versículos da Bíblia aqui para mim, que eu estou aqui numa alegria, eu estou perto de me encontrar com o meu Senhor. Essa convicção, essa alegria, só o cristão tem, não? Só o cristão tem. Eu sempre conto o exemplo que conto a história de um protestante que ele estava em um navio, o navio perto de afundar, lá nos anos 1700, naufrágio era muito comum nas viagens entre a Europa e os Estados Unidos, e aquele protestante estava apavorado que se o navio afunda, ele perguntando, será que eu sou salvo mesmo? E ele ouviu falar que tinha um grupo dentro do navio também que estavam lá cantando alegremente. E o navio na tempestade e aquele grupo cantando alegremente. E aí ele conta que ele foi lá e foi contagiado, e ele conta que ele aceitou Jesus ali naquele dia. Aceitou Jesus naquele dia. Tá bom? O nome dele, John Wesley, você pode pesquisar. John Wesley, ele conta que ele aceitou Jesus como Salvador, tanto que ele abandonou o batismo de recém-nascido. A igreja wesleyana, ela não batiza recém-nascido, abandonou a doutrina calvinista da predestinação, né? Aceitou Jesus como Salvador. Só faltou tirar a cruz da igreja. Não só faltou tirar a cruz da igreja, porque essa cruz, ela é uma ligação com a Babilônia apocalíptica. Ok? Porque a cruz não é símbolo do cristianismo. Bom, o item número 3, no final da página 12, uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. E por que você pode comparar de uma certa maneira ao arrebatamento? Porque, como eu disse, tinha partes do corpo de Lázaro que já tinham sido consumidos. Ele foi trazido à vida física novamente. O corpo dele foi totalmente restaurado. Não? E como eu coloquei aquela pergunta no princípio, né, por que, entre aspas, às vezes Deus tarda a chegar, o agir de Deus é sempre diferente, irmãos. Teve uma aluna do Bethlehem, chamada Elisamar, ela faleceu, tá bom? Ficou algumas horas morta e voltou à vida. E quando ela voltou à vida, aí ela chegou na sala de aula, ela falou assim, professor, o senhor vai ter que ter mais misericórdia comigo agora. Eu falei, mas por quê, irmã? Porque os médicos falaram que diversas células do meu cérebro, vamos dizer, morreram. O meu cérebro não funciona como antes. Tá bom? Então Deus pode pegar uma pessoa e trazer ela à vida 100% intacta, até o que foi consumido pelos vermes, até as células que morreram, como é o caso de Lázaro, ou outra pessoa, ele deixa o que eu vou chamar de um sinal. Aquilo ficou como um sinal. Tanto que hoje eu posso dar aula e falar, né? Bom, por isso eu botei entre aspas, né? Deus tarda em chegar,
nós temos sempre, irmãos, que ter a fé e a sabedoria de dizer o seguinte, né? O que Deus faz sempre, sempre é bom, sempre é o melhor. Aquele sinal vai ficar de alguma maneira na vida daquela irmã, certamente está até hoje, como um sinal na vida dela, na vida do esposo, dos familiares e de todos que conhecem ela. Tá bom? A conclusão, página 14. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Bom, ele aqui na lição ele não falou nada sobre a ressurreição dos salvos se dividindo em duas partes, que é o que a Assembleia de Deus prega. Então, na página 15 eu coloquei aí esse tópico para nós podermos comentar, né? Bom, primeiro eu coloquei a ressurreição espiritual de Israel, que é simbolizada no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Lá nesse momento ele vê os ossos se juntarem, vê surgir nervos, carne, pele, e depois vem uma pergunta do anjo, né? E o espírito? Ok? E nós acreditamos, eu quis enfatizar, porque nós acreditamos que parte dessa profecia já se cumpriu. Os ossos já se juntaram, ou seja, Israel voltou para Canaã, né? E eles se desenvolveram como nação, ou seja, surgiu nervo, carne e pele. O corpo existe, só falta o espírito entrar no corpo, ou seja, eles ressuscitarem. Bom, depois eu coloquei a ressurreição dos salvos. Essa é uma questão que pode surgir na sua sala de aula, né? Então eu coloquei a primeira fase antes da grande tribulação, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Bom, por que é importante você enfatizar esse tópico, tá bom? E como você pode evidenciar para os seus alunos que existe realmente duas fases para a ressurreição dos salvos, uma antes da grande tribulação e outra depois da grande tribulação. O primeiro ponto é que a grande tribulação, ela é um período que ele retorna à era de Israel. Ela é a última das 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas elas foram interrompidas para iniciar a era da igreja. Então, para voltar à contagem das 70 semanas, faz sentido você acreditar que terminou a era da igreja. E se terminou a era da igreja, faz sentido você acreditar que a igreja é arrebatada. Tá bom? Bom, o outro tópico, na segunda fase, depois da grande tribulação. E vi tronos, Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem são esses que se assentam em tronos? A igreja que já ressuscitou antes da grande tribulação. Ok? Eles participaram do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, e eles agora se assentam em tronos com Jesus. O versículo continua, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. Olha, foram pessoas que foram degolados durante a grande tribulação, pela besta, porque não receberam sinal na testa nem na mão. O versículo conclui, e viveram, ou seja, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses é que aqui
ressuscitam, o texto é bem claro em dizer que eles morreram durante a grande tribulação por não aceitar o sinal da besta. Quem são eles? Provavelmente cristãos que ficaram na grande tribulação, ok? E acabaram sendo martirizados. Ou até judeus que aceitaram Jesus durante a grande tribulação, porque nós acreditamos que muitos judeus aceitarão. Eles ouvem a mensagem das duas testemunhas, então muitos judeus poderão aceitar Jesus durante a grande tribulação. Então, nesse caso, eles ressuscitam agora. Tá bom? Ressuscitam e recebem um corpo incorruptível também. E é importante, antes de ler até o versículo 5, porque Apocalipse capítulo 20, isso é um ponto para você falar para os pós-tribulacionistas. Ele é, com certeza, uma continuação do capítulo 19. Se você for conversar com um pós-tribulacionista, daqueles que dizem que Apocalipse capítulo 20 ele volta na história, ele não é uma continuação do capítulo 19, então você pode responder isso como? O Apocalipse, até o estudo da estrutura do Apocalipse, diz que ele é dividido, percebemos, né, que ele é dividido em 7 sessões, sempre iniciada pela expressão depois dessas coisas. E a última sessão, que exatamente começa em Apocalipse 19, que ele diz depois dessas coisas, então ele começa a última sessão do Apocalipse. Então o capítulo 20 ele é uma continuação do capítulo 19. Ok? Então no capítulo 20, na verdade, você tem uma segunda parte da primeira ressurreição. Até porque o versículo 4 deixou claro. Aqueles que ressuscitam aqui, eles morreram durante a grande tribulação. Então, onde estariam os outros que já morreram em Cristo há 100, há 1000, há 1900 anos? Tal? Onde estão todos os cristãos? Ou todos os salvos desde Abel? Onde estariam eles? Eles já ressuscitaram, né, antes da grande tribulação. O versículo 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, os ímpios, Caim e todos os outros ímpios, eles não ressuscitam nesse momento, eles só vão ressuscitar no final do milênio. E ele diz, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqui fica claro que haverá um reino de Jesus aqui na terra, Jesus vai reinar aqui na terra e a igreja reinará com ele. Isso é importante porque você, quando vai para a internet, você vai encontrar aí muitos falsos profetas, tá bom? E é assim que nós temos que chamar eles, porque eles chamam os pastores da Assembleia de Deus, que prega a escatologia da Assembleia de Deus, eles nos chamam de falso profeta. Não? Eles dizem que nós pregamos uma escatologia errada. Então, nós temos que dizer que eles que são os falsos profetas. E você tem, por exemplo, o Hernan Dias Lopes, que ele diz para... está no YouTube, que você já está vivendo um milênio, que o diabo já está preso, e o mundo está melhorando, só que o mundo está melhorando há 1700 anos, porque esse milênio teria começado com Constantino, e eles continuam acreditando nisso. Então, a ressurreição dos cristãos é uma ressurreição que nós voltaremos a esse mundo para reinar com Cristo durante 1000 anos. O que existe no mundo hoje não é o reino de Deus. Até porque se você disser aí para o ateu, para o agnóstico, que esse é o reino de Deus, o agnóstico vai fazer piada com isso, né? Poxa, se esse é o reino de Deus, né? Com tudo que o Putin está fazendo, o Hamas, aqueles Houthis, o Irã, um país que ele usa dinheiro do povo para poder investir em terrorismo, e terrorismo pelo mundo todo,
De vez em quando aparecem atentados na Europa. Aqui no Brasil teve risco de um atentado, né, num show que teve em Copacabana há pouco tempo. Então, esse mundo que vocês estão vendo não é o reino de Deus. O que nós estamos vendo hoje, muito provavelmente, é o princípio de dores. Tá ok? Não, ainda estamos vivendo o reino de Deus.